noite. Estejamos juntos em comunhão com o Pai para iniciarmos mais uma reunião de terça-feira, acreditando sempre que a gente entra para se restabelecer, se fortalecer a cada dia. Vamos iniciar então, fazer uma leitura de uma página. E a gente convida a Raíssa para sentar aqui à mesa. Raíssa, que é do Centro Espírita Amor a Cristo, que vem dar continuidade a essa imersão que a gente está fazendo durante junho e julho, de irmã-se, reforma íntima sem martírio, e a gente vai se envolvê-la com todo carinho. Para os nossos pensamentos ao Pai Maior, dizer assim: gratidão, Pai, Pai de amor e de justiça. Aqui estamos reunidos em Teu nome, Pai, para darmos início a mais um trabalho de burilamento de nossos corações. Estes corações ainda embrutecidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, mas aqui estamos nós, Pai amado, para a cada minuto, nesta reunião, sermos amparados pelo plano maior. Que as nossas companhias espirituais, que ainda não compreendem a nossa caminhada e trajetória de agora, possam também receber as bênçãos durante toda a palavra que a nossa irmã Raíssa trouxe com muita atenção e carinho. Que a equipe médica espiritual da casa possa abraçá-la e que possamos ter uma noite de refazimento de nossos pensamentos e atitudes e tenhamos muita paz. Obrigada e que assim seja. Boa noite. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo, falando para vocês. Já estive aqui algumas vezes e uma outra vez para fazer uma tarde fraterna também, então acredito que nesse domingo vai ser tudo muito lindo, como a Carla está falando. E quando a Rosilene me chamou para poder fazer essa palestra, Fé e Singularidade, eu li o título e fiquei assim, nossa, interessante, porque eu ainda não li o livro todo, esse livro todo da Irmãos do Fogo. E também não sabia que vocês estavam fazendo essa continuidade, né, de estudos. Interessante saber, porque é um livro que agora eu vou precisar ler todo, depois de ter tido contato com esse único texto que é o que a gente vai falar hoje, que é sobre a fé e a singularidade. Então, antes da gente começar no texto em si, eu acho interessante que a gente faça uma reflexão sobre o que seria a fé e o que seria a singularidade, porque quando eu li, eu fiquei assim, que singularidade é essa? Será que é a singularidade de fé que ela está falando? Será que é a singularidade da forma que a gente expressa a nossa fé? Né? A gente só vai saber depois que pega o texto. Então, quando a gente pensa em fé, a primeira coisa que vem à cabeça é aquela questão de confiar, de acreditar, de ter aquela certeza no fundo do coração de que as coisas vão dar certo, porque existe um Deus, que existe a espiritualidade amiga que nos acompanha. A gente tem muito essa questão de confiança, de acreditar. Mas o texto ele não vai se focar só nisso. Na verdade, ele nem vai ter esse foco de explicação do que seria a fé. Ele vai ter o foco de explicar como essa fé se manifesta. Então, tem um determinado momento do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Allan Kardec, está até escrevendo na parede, né, de vocês, eu passei dele. Allan Kardec fala que fé inabalável é aquela que consegue bater de frente com a razão em todas as épocas da humanidade. E é bem interessante porque tudo que a Irmã do Fogo vai falar nesse texto casa com isso que o Allan Kardec fala. Porque às vezes a gente lê tantas vezes, né, o Evangelho, o Pentateuco, ou qualquer outra obra espírita, e a gente não consegue compreender o que está escrito ali. A gente lê diversas vezes o mesmo livro, em diversos momentos da nossa vida, e parece que tem alguma coisa diferente ali. Porque a gente está em momentos diferentes e em compreensões diferentes também. Então, que fé é essa? Racional, que a gente tanto fala, que é uma fé inabalável quando ela consegue bater de frente com a razão em todas as épocas da humanidade. E é justamente sobre isso que a Irmã do Fogo vai falar no texto. Essa parte que eu peguei está no capítulo 19, item 6 do Evangelho, que diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que
constituem diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Então, esse texto que está no Evangelho é o texto base que a irmã Socorro vai usar para falar sobre fé e sobre singularidade. Um parágrafo só, que a gente consegue fazer uma palestra se bobear para o seminário, né? Porque só aqui o Allan Kardec vai tratar de diversas coisas, e a primeira que a gente pode começar a refletir é sobre essa questão de fé cega e fé raciocinada. Porque é nesse texto que o Allan Kardec vai falar sobre a nossa fé, né? Ser racional e tudo mais. E a diferença dessa fé para aquela fé cega, onde a gente aceita sem examinar, e a gente não julga, mas a gente consegue compreender que a humanidade está passando por um processo onde nós éramos, e às vezes ainda somos, ensinados a não questionar. Então é muito mais fácil quando você tem algum tipo de fé que é imposta. Ah, não, é assim porque tem que ser assim, você aceita e acabou. Mas a doutrina espírita também diz, rasgando esse véu, mostrando que não é assim que funciona. É assim, por que é assim? Será que a gente tem como entender? Será que a gente tem como compreender? Mas a gente também entende o porquê que as coisas estão assim, é um processo natural da nossa evolução. Aliás, tem uma palestra, né, do Haroldo, eu gosto bastante dele, que ele faz uma comparação entre as religiões e a doutrina espírita, onde ele diz que as religiões de antigamente, a maioria delas, eram consideradas religiões tribais. Essa é a definição que ele dá. Religiões tribais porque eram religiões onde elas se viam em tribos, realmente. Então, se você é da minha tribo, você está bem, você está abençoado, você vai ser salvo, você tem as melhores crenças. Se você é de outra tribo, já não é assim. Então, a gente vê em diversos processos religiosos que a religião, de fato, em vez de unir, é algo que separa. E, de fato, em vez de colocar você para pensar e colocar você em contato com o divino externo e o divino que há dentro de você também, dentro de nós, é uma religião que só te faz, às vezes, ter medo, ou então aceitar sem questionar. É mais fácil, mas também tem as suas consequências, né? Como tudo. E é o que o Kardec está falando, que é o que a irmã vai fazer a reflexão desse texto, sobre essa fé raciocinada, dizendo que essa fé raciocinada, ela está assentada na razão e que essa verdade vai garantir o futuro, porque o futuro nada tem a temer do progresso das luzes, dado que é o que é verdadeiro na obscuridade, também é a luz meridiana. Então, quando a gente trabalha com a verdade, não há o que temer, né? E é daí que ela vai partir. Então, pode passar, Carla, por favor. Outra parte, né? Não, na verdade, eu botei para início, isso que está no texto, que a irmã se fala. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Está no Evangelho, capítulo 19, item 7. É daí que ela vai partir, que ele foi só uma introdução. E aí, é o que eu estou falando. A gente precisa compreender essa fé racional que a gente tanto fala. Porque, às vezes, a gente solta coisas assim, tão no automático, que a gente não consegue se dar conta, então entender o que a gente está falando. E é sobre isso que ela vai falar. Será que a gente está compreendendo aquilo que a gente diz? Acima de tudo, será que a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente diz, que também é mais difícil? E ela diz que essa fé precisa de uma base, e essa base é a compreensão. Para poder explicar, né, e elucidar tudo isso da compreensão, pode passar, ela vai falar sobre alguns termos bem interessantes
que são as certezas emocionais e a paralisia do raciocínio. Eu achei bem legal, como eu disse, eu não li o livro todo, mas aparentemente ela faz uns termos interessantes que a gente precisa pesquisar, mas ela explica muito bem, porque é um livro didático. E quando ela fala sobre essa necessidade de compreensão, ela traz esse termo de certezas emocionais como aquele aluno, vamos botar assim um exemplo, né? Aquele aluno que estuda e ele aprende um determinado assunto, só que aí, em vez de deixar a tampa aberta para que o assunto continue entrando, ele fecha e fala assim, não, agora eu já sei tudo, eu não preciso mais saber de nada. E isso causa a paralisia do raciocínio, porque é aquele aluno que acha que porque aprendeu como se faz uma coisa, isso não pode mudar. E por que ela fala isso? Ela diz justamente o de nós espíritas. Então é um convite que ela faz para a gente, enquanto espíritas, né, e seguidores de Jesus, sobre as nossas certezas emocionais, que às vezes são certezas que não são tão certas assim, porque a gente que coloca como uma certeza. Então, aqueles que já são espíritas há mais tempo, né, até que não é também, mas é algo que nós estamos suscetíveis de cair, porque a gente lê. Às vezes você fala, quem já leu o Pentateuco? A pessoa, várias vezes. Então já tem um conhecimento doutrinário muito bom, tem uma base muito boa, mas ela diz que isso não é necessário, não é o suficiente. O conhecimento é importante, mas como é que a gente está lidando com essa certeza emocional? E aí ela fala da necessidade que a gente tem de reciclar o tempo todo. Reciclar essas certezas, porque a partir do momento que essa certeza fica parada, isso pode virar um problema. E é justamente essa paralisia do raciocínio, porque ela traz dentro do livro situações que a gente já viu em outros livros. Por exemplo, o espírita que desencarna e não sabe que desencarnou. O espírita que não consegue colocar em prática aquilo que aprende, que é bem comum. O espírita que é muito orgulhoso. Então, situações em que nós, como espíritas, a gente fica assim, nossa, mas um espírita. E aí eu vou explicar o porquê. Porque a gente tem tanta certeza emocional, dentro daquilo que a gente já adquiriu de bagagens doutrinárias, que a gente não consegue reciclar. E é por isso que eu falei no início, né? Quando a gente lê um livro, 1, 2, 3 vezes, demora um pouco, né? Como daí, a gente lê um livro, daqui a 1 ano lê o mesmo livro. A gente vai ver aquele livro com outros olhos. Porque nós vamos estar passando por uma outra fase na vida, outras situações, outros momentos, e isso faz com que a gente reflita de outra forma, que é muito importante, para não criar essa paralisia do raciocínio. E aí, ela continua dizendo, né, que essa cristalização de ideias que a gente tem é algo natural, que a gente tem ao longo dos séculos. Natural ao longo dos séculos, porque nós somos espíritos que estamos aí reencarnando diversas roupagens, né, em diversas vidas. Então, vamos supor, na vida passada eu fui, não sei, católica, 3 vidas aí sendo católica direto. Eu tenho ainda, um exemplo, eu tenho ainda dogmas e crenças que vêm disso que eu já passei. Então, é natural que exista essa cristalização, mas o convite que ela faz para a gente, enquanto espírita, vamos reciclar o nosso íntimo, para que a gente consiga sair dessas amarras da paralisia. Porque são ela que é o perigo. Porque às vezes a gente pensa, não, eu sou espírito, eu já conheço o mundo espiritual, eu vou para o centro, eu assisto palestra, eu participo da reunião mediúnica, eu converso com espíritos, eu já sei como é que funciona. Então, no dia que eu desencarnar, eu estou de boa. E aí, tô indo. Não é bem assim. Porque a gente, às vezes, não consegue fazer essa reciclagem do nosso pensamento mesmo. E existe essa necessidade, né, de atualização. Pode passar. E aí, para embasar, né, isso que a gente está falando, tem pessoas que dizem que esses casos, né, de espíritas ou de espíritos que desencarnam e se encontram em uma situação ruim, ou até mesmo que não conseguem colocar em prática aquilo que aprende, diz o seguinte: falta de evangelho no coração. Fala do evangelho, mas faz exatamente o contrário. Sem evangelho não teremos a solução. Chegaram em uma situação na vida espiritual porque não viveram o evangelho. Isso aí não sou eu que estou falando, eu tirei do texto. São coisas que a irmã colocou lá para explicar.
Então a gente costuma, não vou dizer defender, mas a gente costuma justificar algumas ações nossas, enquanto cristãos, como isso, falta do evangelho, pratica, mas não faz, e tudo mais. Mas a grande pergunta é, a gente vive conforme aquilo que a gente acredita? Eu me recordo que eu fui uma vez em um tarde fraterno, que foi aqui no CELC, que a Rosália estava, aliás, né, que foi aqui comigo, e aí a Rosália começou falando assim, todo mundo aqui é espírita? Quem é espírita levanta a mão, foi mais ou menos assim. E aí a galera foi levantando a mão. E aí ela falou assim, você vive como espírita? Quem vive como espírita levanta a mão. E aí já teve gente que ficou meio assim, reflexivo. Será que eu vivo como espírita? Tecnicamente deveria ser uma pergunta que a gente não demora muito para responder, né? Vive como espírita? Vive, levanta a mão. Mas foi algo que tocou mais no coração, porque a gente começou a pensar assim, será que eu vivo? E aí a Rosário falou, ué gente, por que vocês não levantaram a mão? Aí todo mundo riu, brincou, foi aquele clima descontraído, mas é justamente isso aqui. A gente é espírita, mas tem situações em que a gente parece que esquece. Né? Diga-se de passagem, imagina você ir no mercado, comprando, sei lá, 2 pacotes de biscoitos, vai naquela fila de 15 volumes, aí chega lá na fila de 15 volumes, quem está na sua frente? Uma pessoa fazendo compra do mês. Acabou, ali você já está sem espírito. Né? Porque a pessoa, você pensa, nossa, 15 volumes que a pessoa não consegue ler, e aí eu estou falando por mim. É a minha aprovação nessa vida, é a fila de 15 volumes. Agora eu estou até ficando mais tranquilo, porque eu já sei que quando chegar lá, com um pacote de biscoito, vai ter alguém fazendo a compra do mês. E aí eu já não me estresso mais. Mas por que eu estou falando isso? Porque é muito fácil a gente ser espírita aqui. Dentro do centro, né? No Grêmio. Nossa, cheguei, um abraço na Carla, quanto tempo, que saudade. Todo mundo aqui está no mesmo clima. A gente pensa parecido, a gente tem a mesma fé, a gente tem o mesmo olhar sobre a vida em diversos aspectos, mas a questão é quando passa lá para fora. Passou aqui do portão, o negócio fica diferente. E aí a gente vê essa questão de falta do evangelho, não colocou em prática. O que a gente precisa realmente trazer para a reflexão, porque recentemente saiu aquele novo censo, né, do IBGE, e a gente vê que a maioria, mais de 50% ou 60% da população brasileira se diz cristã. E aí eu digo cristã enquanto evangélico, católico, nós, espíritos, a maioria dos brasileiros são cristãos. E a gente vê as coisas que têm acontecido. Nós cristãos. Deveria, né, se nós fôssemos aqueles cristãos da época de Jesus, o Brasil já era para ser assim, top em caridade e cristianismo, mas a gente vê o contrário. Então, o que está acontecendo para nós cristãos, e aí não estou falando só de espíritas, né, mas nós cristãos de maneira geral, não conseguimos colocar em prática aquilo que a gente estuda dentro da igreja, dentro da casa espírita. E aí dizem, e é o que a irmã também vai falar no texto, vocês dizem que praticar o evangelho é difícil. E é mesmo? É difícil. Mas por que é difícil? Ela não vai dar receita de bolo, não vai falar assim, é difícil por isso, isso e isso. Mas ela vai tentar trazer alguns mecanismos para que a gente consiga entender essa dificuldade para a gente superar. Então, pode ser falta do evangelho no coração? Sim. A gente fala do evangelho, mas faz o contrário? Às vezes. Sem o evangelho a gente não tem a solução? Realmente não tem mesmo. E aí, né, diga-se de passagem, o evangelho a gente entende como o exemplo que Jesus trouxe para a gente quando aqui esteve e o que a gente tem hoje de textos para poder basear os nossos estudos. Pode passar, cara, por favor. E aí ela vai falar o seguinte, continuando, né? Muitos corações bafejados pela escolaridade do espiritismo chegam por aqui no caso do plano espiritual, né? Como alunos que fizeram cola, ou seja, viveram as expensas do que pensavam, outros co-idealistas, ou seguiram os ditados mediúnicos com rigor na letra. Em face disso, deixaram de experimentar a mais notável vivência da alma, enquanto na carne, a solidificação da fé raciocinante. Então, tem determinado momento do texto em que ela vai falar que no plano espiritual existe, tipo assim, um estudo, né, em grupo, igual a gente faz na casa espírita, assim, de evangelização, existe esse estudo em
determinados espíritas que se encontravam em situação não muito boa no plano espiritual, quando desencarnaram, e aí eles precisam descristalizar ideias. E ela vai falar um pouquinho sobre isso. A gente não vai entrar tanto nesse assunto, mas para a gente entender por que ela está falando dessa questão. A gente, enquanto espírita, chega no plano espiritual como aquele aluno da escola que não estuda para a prova, ele faz a cola. Então o professor está lá explicando, essa que faz, essa que resolve, e o aluno vai, pega a cola, chega lá, faz a prova, tira uma nota boa, mas na verdade ele não aprendeu nada. E é esse o convite que ela faz o tempo inteiro no texto, para que a gente consiga compreender a fé que a gente tanto fala que tem. Porque o espiritismo tem uma fé raciocinada, que a gente lê muito. Tem gente que acha que é assim, né? O espírita lê muito estudioso. E é mesmo, a gente lê muito, a gente estuda muito. Mas a pergunta é, está compreendendo o que a gente está estudando? Porque imagina, chegar no plano espiritual como aquele aluno que fez escola. Não tem como, aqui a gente até consegue, né? Eu li o texto, estou falando aqui diversas coisas, mas na hora que a gente é colocado de frente com a nossa individualidade, no plano espiritual não tem como esconder. E é o que ela fala, alunos que fizeram cola. Por quê? A gente chega na casa espírita, então chega em algum lugar, em qualquer templo religioso que seja, escuta a pessoa falando, a pessoa que está aqui na frente, e leva tudo como verdade. Então a pessoa fala assim, porque no livro dos espíritos diz isso. Não, que a Raíssa falou que diz isso, então aí você fica aquele telefone sem fio, né? Porque fulano falou. Quando você vai ver, já até dentro a mensagem que o fulano falou, e aquilo nem tem mais a ver com Kardec. Então, quando a gente cai nessa cilada de viver as experiências do que pensavam outros idealistas, quando a gente não tem aquela atitude de pegar, estudar, e ler, e vivenciar, ou quando a gente só segue os ditados mediúnicos na letra, sem tentar compreender também, é o que acontece, a gente vira o aluno que cola, o aluno que não consegue solidificar essa fé raciocinante, o que é muito interessante, porque a gente fala de fé raciocinada, mas esquece que a fé raciocinada, a fé que tem razão, a fé racional, é uma fé que precisa ser colocada em prática e que a gente precisa compreender. E aí ela usa um termo bem interessante que diz que a fé, não existe fé raciocinada em grupo. A gente consegue até raciocinar juntos em grupos, tá? Mas essa razão é algo muito individual. E aí vem uma parte bem interessante que ela fala dessa necessidade que nós temos de administrar a fé dentro da gente. Então, a Carla tem a vida dela dentro da casa espírita, fora da casa espírita, tem a vivência dela enquanto espírito imortal, enquanto Carla. E a doutrina espírita caiu para Carla de uma forma que não foi para mim, porque ela é uma pessoa e eu sou outra. E aí, ela diz sobre essa questão de como que eu estou fazendo a gestão da minha fé. Porque às vezes eu escuto uma palestra e penso assim, nossa, fulano tinha que estar ouvindo isso. Isso era para fulano. Na verdade, não. Fulano está no momento dele, eu estou no meu, e a gente às vezes não consegue entender isso. E a gente é tão egoísta que acha que a minha fé, a forma que eu vejo a fé tem que ser a forma que você vê. Então veja que coisa legal. Mesmo estando aqui dentro da casa espírita agora, nós tendo a mesma fé, a mesma religião, a mesma doutrina, nós ainda assim conseguimos vivenciar e enxergar a doutrina espírita de forma diferente. Porque para mim, ela toca de uma forma, para você toca de outra. Não estou dizendo que a gente vai fazer da doutrina espírita algo diferente. Eu pratico de um jeito que eu enxergo assim, você pratica de outro. Não, por isso que a gente tem tanto tempo, né? Para as coisas ficarem organizadas. Mas o que ela diz no texto é que essa solidificação da fé raciocinada é uma coisa individual, é uma coisa singular. Por isso que ela fala fé e singularidade. Essa singularidade não é da fé, é a singularidade do ser. E aí o que ela vai trazer, repito, não é dizer que a doutrina espírita vai ser diferente para cada um, mas que cada um vai conseguir
colocá-la em prática e modificar os seus ensinamentos, entender da forma que for necessário e da forma que trabalhar. Pode passar, Carla, por favor. Ela diz: dizemos fé raciocinante porque, ao se colocar que possuímos uma fé raciocinada, inferimos que as noções de doutrina, por si só, são suficientes para gestá-la automaticamente. Todavia, mesmo com tanta luz nos raciocínios, ao lida com a literatura e os recursos de ensino usados nos centros espíritas, o desenvolvimento da fé pensante não ocorre por osmose, e sim por etapas pertinentes à singularidade de cada criatura. Então, quando a gente está lá sentado, né, para fazer um estudo no ESD, por exemplo, um estudo das obras básicas, nós estamos ouvindo a mesma coisa, mas cada um está conseguindo captar aquilo à sua forma. E é o que ela está dizendo aqui. Essa fé raciocinante, essa fé raciocinada, no caso, não quer dizer que só com o livro, a gente pega um livro, todo mundo lê, todo mundo entende igual, idêntico. Não quer dizer isso. É necessário que a gente consiga, de forma individual, desenvolver, porque esse conhecimento ele não é por osmose. A osmose é quando a gente lê assim, aquilo acontece quase de forma automática. Se fosse assim, né? Que maravilha. A gente passou o olho assim para entende tudo. Mas às vezes a gente precisa ler a mesma coisa diversas vezes. Às vezes acontece de ler um texto e falar: não entendi, deixa eu voltar, para poder compreender. Então, é o que ela está dizendo. Esse desenvolvimento, ele passa por etapas. E essas etapas são singulares, porque eu sou diferente de você é diferente de mim. Então, a gente vê em diversos momentos, estudos onde uma pessoa se emociona mais que outra, dependendo do tema. Estudos em que a pessoa sai dali muito tocada no coração, emocionada, e a outra não. Quer dizer que foi muito bom, foi muito ruim? Não, quer dizer que aquilo tocou a pessoa de uma forma diferente. Porque nós somos diferentes, nós temos as nossas singularidades. E é o que ela está dizendo, dessa necessidade de individualização e da gente conseguir compreender da melhor forma. E tem um determinado momento em que ela diz o seguinte, eu até copiei aqui o textinho. A boa nova espírita, ou seja, a revelação espírita, tem que saltar da ilha da inteligência e integrar o reino do coração. É necessário abolir as fantasias do que deveríamos ser e aplicarmos-nos a sentir o que somos de fato, laborar com o nosso eu real. Então, quando ela fala dessa necessidade, né, da boa nova saltar da ilha da inteligência, é justamente tirar essas amarras que a gente às vezes cria, tipo assim, o espírita, ele lê muito. O espírita é muito estudioso. Existe essa visão sobre nós, que nós somos estudiosos e lemos, o que é verdade. Mas saltar dessa superfície de apenas leitores e estudiosos. Porque a gente sabe, é fácil. Às vezes a pessoa tem uma memória boa, grava as 1020, né, no século XIX, questões de livros espíritos e fala, não, que na questão tal, a galera pergunta isso, você vê que a pessoa dá um show de memória em termos do que está em cada parte da codificação. Porque a gente está trabalhando nessa ilha da inteligência. Mas quando a gente consegue integrar esse conhecimento para o reino do coração, aí sim a coisa começa a mudar de figura. E que é a parte mais difícil. Porque colocar em prática é muito difícil. Se fosse fácil, a gente já teria passado dessa, né? Então, quando a gente está aqui estudando, todo mundo tentando, né? Hoje, uma terça-feira chuvosa, um friozinho, a gente poderia estar em casa fazendo diversas outras coisas, mas estamos aqui buscando de alguma forma sermos melhores. Então, quando a gente fala dessa falta de evangelho, de tentar mas não colocar em prática, é um processo natural, né, de nós espíritos de terceira ordem, mas que estamos tentando. Então, quando a gente consegue colocar isso no reino do coração, de sentir, de trazer todo esse conhecimento que a gente tem, que é muito grande quando eu espírita, e colocar em prática, essa fé se torna gigante. E aquela fé que dá fruto, né? Fala. E ela continua dizendo da necessidade de abolir fantasias do que deveríamos ser. Achei bem interessante.
porque eu me recordo, assim que eu cheguei na doutrina espírita, eu não sou espírita de berço, né? Eu cheguei, eu devia ter uns 16 anos. E aí no centro as pessoas são muito assim, oi, meu irmão, boa noite. Nós somos muito fraternos. Eu achei isso lindo. E aí eu pensei assim, gente, nossa, eu tenho que ser assim também. E aí criou na minha cabeça, por um certo momento, de que o espírita ele é assim, carinhoso, fraterno, todo mundo gosta de abraçar, de beijar, e o espírita ele tem que ser perfeito, porque ele é espírita. Só que a gente é perfeito? Não. Estamos longe. Nós somos carioca? Sim, somos. Mas eu também aprendi que tem gente que não gosta de abraço. A gente respeita, tem muita gente que não gosta de abraço. Eu adoro. Na minha casa, o espírito, quando tem coisa assim, eu quero sempre ficar na recepção, que eu gosto de abraçar. Mas, por que eu estou dizendo isso? Quando a gente chega na doutrina espírita, já depois de grande, vai ver como é que funciona, em um determinado momento a gente acha que o espírito é perfeito, porque a gente fala de Jesus o tempo inteiro. A gente faz prece o tempo inteiro, fala de coisas boas, né? Então, existe às vezes essa cobrança de que o espírita deveria ser perfeito, porque ele é espírita. Como também existe uma cobrança de que, sei lá, o evangélico, o católico ou o cristão deva ser perfeito. E aí é que está a dificuldade de encontrar esse equilíbrio, de saber que a gente não é perfeito, mas também de não abusar, né? Porque tem cristão fazendo coisas piores de gente que nem é cristão. Então, eu sempre me recordo de uma história do Gandhi, muito interessante, que um soldado, né, agrediu ele com um soco, e aí ele caiu no chão e o soldado achou estranho que ele não revidou. Porque a gente é assim, né? A gente bate, espera que a pessoa revide, tem uma briga, vença mais forte. E o Gandhi não revidou. E aí ele falou assim pro Gandhi, nossa, quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim? Porque, né, estava batendo e o Gandhi não revidou. E aí o Gandhi virou para ele e falou assim, esse que está aí no seu pescoço. Quem era que estava no pescoço? O soldado estava usando um crucifixo. Então veja só, nós enquanto cristãos, a gente às vezes consegue colocar em prática o oposto do que a gente aprende. Mas dentro da nossa cabeça a gente pensa assim, nossa, eu deveria ser perfeito agora. Então vive nessa briga dentro de nós mesmos, entre não conseguir colocar em prática, mas saber que a gente precisa. E é o que ela está falando aqui. É necessário abolir essa fantasia, a gente não é perfeito. A gente ainda está no mundo de provas e expiações, onde as coisas ainda são bem difíceis, mas a gente está caminhando. Por exemplo, hoje a gente está aqui numa palestra, poderíamos estar nesse momento fazendo milhões de coisas, até mesmo planejando mal, mas não estamos. Então a gente está caminhando. E quando a gente abole essa fantasia de ser perfeito, no momento que a gente ainda não é, e começa a aplicar o que a gente é, aí dá certo. Então chegou um determinado momento que eu falei assim, gente, é verdade, eu não sou perfeito não. Preciso melhorar. E é a parte bem dolorosa, porque é quando a gente senta de frente assim para o espelho e fala assim, ó, você é ciumenta, você é orgulhosa, você é diversas coisas ruins que cada um consegue olhar para si e identificar. É individual. Mas quando a gente consegue se dar conta desse eu e falar assim, não, tudo bem, eu sou assim, agora como é que eu faço para melhorar? Quais são as ferramentas que eu tenho para ser melhor? Isso daí não tem fórmula mágica, cada um sabe onde seu calo aperta. Mas quando a gente consegue sair dessa fantasia de eu sou espírita, eu sou perfeito, e aceitar que a gente tem os nossos defeitos e que a gente precisa melhorar eles, é quando a gente consegue integrar essa singularidade dentro da fé raciocinada. Porque é só assim que a gente consegue vencer as nossas mazelas. Sentando de frente e falando assim, tá, agora vamos, você. Então, quando eu entro no mercado, que tem aquela fila de 15 volumes, e tem alguém fazendo compra de mês, eu já entro ciente, eu falo assim, eu sei que vai ter alguém lá. Então, eu já vou tranquila, agora eu vou tranquila, pensando assim, vai ter alguém lá fazendo uma compra de mês, eu não vou me estressar. E vou. Mas antes não, me estressava, eu falava assim, gente, como é que pode? Isso não dê. Porque são 15 volumes, coisas pequenas que a gente consegue se estressar, estou falando de bobeira, né? Que a gente consegue se estressar e às vezes esquecer de tudo que a gente estuda aqui. Então, é necessário que a gente tire essa amarra do eu preciso ser perfeito, porque eu sou espírita. A gente precisa ser perfeito porque a gente entende, com a doutrina espírita, a lei do progresso.
Isso é inevitável, em algum momento nós todos seremos perfeitos, mas a gente precisa entender onde que a gente precisa melhorar para sermos. Pode passar, por favor, cara. E aí, ela vai falar o seguinte: fé raciocinada é conquista individual, construção íntima e pessoal, e não pode ser considerado como adesão automática a princípios religiosos ou ideais que nos parecem aceitáveis e convincentes. E quanto mais maleabilidade intelectiva, mais chances de alcançarmos a fé que compreende e liberta. Então, o que ela está falando? Essa fé, ela não é algo que acontece assim, puf, um passo de mágica. Essa fé é algo que a gente conquista. E além de conquista, a gente constrói. Então, eu me recordo que quando eu conheci o doutor espírita, para mim parecia que eu tinha pego uma luva, colocado assim na minha mão e falei: caramba, você é perfeito. Eu não conhecia o doutor espírita, mas de alguma forma, naquele momento da minha vida, ela serviu para mim como nenhuma outra. E até hoje tem sido assim. Eu não consigo me ver numa outra denominação religiosa. E isso é algo que a gente vê até mesmo no verdadeiro, que é uma construção que às vezes nem é dessa vida. Para ter encaixado tanto assim, porque eu já havia conhecido outras religiões e nenhuma me foi tão verdadeira, nenhuma me supriu tantas necessidades. E é o que ele está falando. Isso não é uma adesão automática. Não é assim: Carla, acredita nisso que eu estou te falando? Tenha fé nisso que eu estou te falando. Ela vai ter? Não. Tocou no coração dela? Não. Às vezes pode tocar dependendo da situação, mas nem sempre. Então eu me recordo uma vez que eu estava conversando com minha mãe não é espírita, e aí ela falou assim: Raíssa, você acredita mesmo nisso? Esse negócio de reencarnação, espírito? Aí eu falei assim: mãe, isso para mim é uma verdade imutável. Aí ela: é estranho, não consigo acreditar. Eu falei: tudo bem. Às vezes ela vai lá no centro comigo, participa, gosta, mas ela não teve essa construção que nós tivemos, de alguma forma, de olhar para a reencarnação, olhar para tudo que a gente olha, da forma que a gente olha para os espíritos e falar assim: isso para mim é verdade. Não tem como alguém falar para mim que a reencarnação não existe. A pessoa pode falar e para mim não vai fazer sentido algum, porque para mim a reencarnação é uma verdade imutável. Isso é a fé. A fé raciocinada, a fé raciocinante é quando a gente consegue colocar isso tão assim, claro na nossa mente, que a pessoa pode falar outra coisa e não vai mudar. Só que a gente não tem como enfiar isso goela abaixo de ninguém. Então é interessante quando a gente consegue entender essa questão da fé como algo que não é uma adesão automática. Tem que chegar devagar. Entende isso uma coisa, depois você entende outra. E dessa forma a gente também consegue criar no nosso coração aquele sentimento de respeito e de empatia por aqueles que não pensam como a gente. O que é bem difícil. Porque hoje a gente vê pessoas se agredindo, às vezes se matando, tirando a vida uma da outra, porque pensam de forma diferente. Nós, enquanto espíritas, não podemos jamais pensar dessa forma. Então, respeito, sabendo que a fé é algo que acontece devagar. E, principalmente, quanto mais maleável for a nossa intelectualidade, né, e tudo mais chance a gente tem chance de alcançar essa fé que compreende e que liberta. Então, a minha fé não é aquela fé que eu falei lá no início, né, de religiões tribais, que se você não é da minha tribo, você não está salvo. A minha fé é aquela que compreende que eu acredito em uma coisa, você acredita em outra, mas nós somos, perante Deus, nós somos iguais. Principalmente é aquela fé que sabe que não é porque eu sou espírita e você é de outra denominação que você está numa situação pior que a minha. A gente vê tanta pessoa, tanto ateu, fazendo coisas melhores e mais caridosas do que pessoas que se dizem religiosas. Então, nós, enquanto espíritas, na nossa fé, isso aqui tem que ser algo comum, corriqueiro, simples. Porque aí, no dia que a gente desencarnar, a gente vai desencarnar e falar assim: tudo bem, eu sei que eu sou assim, eu tenho esse defeito, mas eu estou tentando melhorar. E principalmente, eu não me sinto melhor do que aquele irmão que não tinha conhecimento nenhum disso. Porque a gente não é. O conhecimento sem prática é só conhecimento. O que fica bem pior, né, na nossa situação.
Passei, cara, por favor, para a gente finalizar. Nossa tarefa primordial, portanto, é recriar o conhecimento espírita, adequando a nossa singularidade, sem com isso querer criar novos estereótipos de padrões coletivos, respeitar os ensinos gerais, mas desvendar os nossos mistérios interiores, únicos no universo. Eis o desafio da renovação espiritual. Então, o que ela está dizendo? Que existe uma tarefa, a nossa receita de bolo, que não é um bolo fácil, é um bolo bem difícil, né, de fazer. A nossa tarefa é recriar esse conhecimento, OBS, sem querer recriar estereótipos, ou seja, ela não está falando para você recriar a doutrina espírita a seu modo, não é isso. É você conseguir recriar esse conhecimento dentro da sua realidade. Então, se você é uma pessoa muito impaciente, como é que você consegue adequar o conhecimento que você tem da doutrina espírita para que você seja um pouquinho mais paciente? Se você é uma pessoa muito orgulhosa, como é que você consegue adequar esse conhecimento dentro da sua realidade para ser um pouquinho menos? Isso daí é muito íntimo. Não tem como chegar para cá e falar, cara, ó, faz assim que vai dar certo. Deu para mim, vai dar para você. Não. É o que ela está falando. É a nossa tarefa. Respeitar esses ensinos gerais, né, que existem na doutrina espírita, porque a gente não pode mudar, são revelações, mas desvendar esse mistério que é íntimo. É algo íntimo. E quando a gente estuda a doutrina espírita de coração e consegue compreender, a gente vai só tirando coisas assim de dentro e falando, nossa, olha como eu sou assim. Vamos melhorar isso. É algo íntimo. E é algo que a gente não deve ter aquela pretensão de falar assim, não, nessa vida eu, Raíssa, vou sair daqui já espírito puro. Não vou. Pé no chão, gente. Saber que desvendar esse mistério, além de difícil, é uma tarefa que não dá salto. É algo gradual. Então, se hoje eu me estresso muito, amanhã eu vou me estressar com 1% menos. E aí, quem sabe daqui umas 2, 3, 10 encarnações, ou seja, 5% menos estressada. É ter o pé no chão de saber que, por sermos reencarnacionistas e saber que existe a lei do progresso, o progresso não dá salto. Não tem como achar que eu vou vir aqui na palestra, amanhã eu vou ser um espírito de luz. Não vou. É algo único. E esse é o nosso desafio da renovação. O que eu achei bem interessante, porque o nome do livro, né, fala sobre a reforma íntima sem martírio. E como a gente traz martírio para a reforma íntima, se torna um processo assim. Então, o primeiro desafio já do livro é transformar a reforma íntima em algo prazeroso. Não um desafio que você pega uma chupada. Tem que ser algo prazeroso, porque agora a gente conhece Jesus, a gente conhece Deus, a gente tem a doutrina espírita, que é essa ferramenta maravilhosa que vai nos ajudar. Então, esse é o nosso desafio de renovação. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel que fala sobre fé, que é o assunto que a gente está falando, né? O nome do texto é Se Tens Fé. Se Tens Fé. E aí ele fala o seguinte: em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Olha só, dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então a fé para a gente não é só por acreditar, confiar. É responsabilidade de viver as nossas ações em conformidade com aquilo que a gente acredita, o que é bem difícil. E é um processo lento e íntimo. Né? Ele continua: desse modo, não te restringes à confiança inerte, aquela confiança que não se move. Ela confiança assim, eu acredito que agora vai cair do céu um dinheiro. Cadê? Eu acredito que agora vai cair do céu qualquer coisa que eu queira. Como se a fé fosse essa moeda de troca, né? Você pede, Deus obedece. E não é assim que funciona. A fé precisa de ação, né? Porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com a obrigação de servir. Se tens fé, não permitirás que os eventos humanos desmantelem a fortaleza do coração. Transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignores que a infinita bondade,
converterá um e outro em solo adubado para que a vida refloresça e prossiga em triunfo. Se tens fé, não registrarás os golpes da incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância por miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para frente, entendendo e ajudando, na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Então, o que a gente está vendo? A fé é tudo, menos ficar parado. A fé é a ação. E é através dessa ação que a gente consegue esse desafio de reforma íntima sem martírio. Porque a gente está se movimentando. Porque seria tão fácil passar, eu tenho fé que tudo vai dar certo. Mas não faço nada para que as coisas deem certo. Então, o que ele está falando aqui, Emmanuel, é que a gente precisa o tempo inteiro, avançar para frente, agir, modificar, para que essa fé esteja sempre se movimentando. Posso colocar? E aí ele finaliza: se tens fé, não te limitarás a dizê-la simplesmente, qual se a oração sem as boas obras te otorgasse direitos e privilégios admissíveis na justiça de Deus, mas sim caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem para todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás sobretudo o esforço diário do próprio burilamento, por meio das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir com segurança o amor e a sabedoria da lei. Esse texto está no livro O Espírito da Verdade, se chama Se Tens Fé. Então, gente, para finalizar, em resumo, esse texto da irmã vem convidar a gente a refletir sobre nós, a forma que nós entendemos a fé e a forma que a gente consegue colocar essa fé em movimento. E isso casa justamente com o que o Emmanuel está falando, que é sustentar esse esforço diário do nosso trabalho, que é bem difícil. E não achar que a fé é só aquele grão de mostarda que move montanhas, porque para mover montanha tem que ter exercício, tem que ter trabalho. Jamais a fé fica inerte. Então, que a gente consiga não apenas refletir, mas colocar em prática e ler e conseguir, com a nossa singularidade, transformar a nós mesmos, que esse é o maior desafio, porque no momento que a gente conseguir transformar nós, cada um, conseguir se transformar, o mundo vai estar transformado. O grande problema é que a gente quer ser espírita para transformar o outro. Senão, você é espírita também é tão bom. E a gente perdeu se transformou. Então, que a gente consiga refletir, colocar em prática, lembrando do nosso maior exemplo, que foi Jesus, com fé, com resignação. E gostaria de agradecer novamente o convite e a presença de todos. Obrigada.